durante esse tempo. Ele é uma grande bênção para esse ministério, para a região onde ele está estabelecido. O pastor Zé Roberto é pastor presidente da Igreja Verbo da Vida lá em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, e ele tem feito um trabalho incrível. Está havendo uma explosão, de igrejas, congregações, pontos de pregação, e muitos homens e mulheres de Deus estão sendo afetados através da vida dele, da sua família, da sua esposa Sandra, dos seus 3 filhos, e para nós é uma grande honra tê-lo conosco. Então aproveita desta unção. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Eu queria te encorajar a você crer que o fato de você ter ficado, você vai ser galardoado. Eu sei que geralmente domingo nessa hora está perto da hora do almoço, e eu vou ter que trabalhar contra o seu estômago agora aí, todo mundo com fome querendo ir embora. Mas eu queria te encorajar, vai valer a pena. Você pode ficar em pé, vamos orar? Oh, aleluia. Senhor, nós te amamos, te bendizemos, reconhecemos a tua soberania. E Pai, nós entendemos que o Senhor é a nossa força. E que coisa boa, Pai, é ser inspirado pelo Teu Espírito e receber do céu, Pai, revelações e inspirações. Pai, eu creio que nessa manhã o Senhor vai tratar conosco, como o Senhor já começou a tratar quando Miriam estava ministrando. Eu fui tão abençoado. E Pai, eu quero te pedir que, na medida que a Sua palavra for liberada, o Seu poder caia sobre nós também. Que os nossos olhos possam ser iluminados de ver além daquilo que nós estamos passando. Eu creio para um tempo de glória maior, um tempo de avanço, um tempo de crescimento. E eu quero te pedir, amado Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Fala conosco nesta manhã e nós vamos te ouvir. Nos ensina e nós vamos te obedecer. E nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. E nós sempre vamos confessar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor da nossa família, é o Senhor da igreja. E é o Senhor dessa reunião. Quantos creem e concordam, diga amém. Glória a Deus. Quero primeiramente aqui agradecer mais uma vez ao Fernando e a sua esposa, Miriam, pelo convite de estar aqui. Que honra, que privilégio. Sabe, amado, estar em Campina Grande é bom de qualquer forma, porque estar aqui é receber desse ambiente de fé, dessa atmosfera poderosa que Deus ele proporciona, por tudo aquilo que já foi feito aqui nessa cidade, por meio da vida do pastor Bud e toda a liderança do ministério, e hoje o apóstolo Guto e sua liderança. Então estar aqui é um grande refrigério para a minha vida, é vir para um lugar de segurança. Sabe, às vezes vocês que são aqui, vocês podem correr o risco de perder isso. Então não deixe isso acontecer. Esse é o lugar de segurança, é o lugar de provisão, é o lugar de favor de Deus, de graça. E quando Deus libera a sua palavra, amado, algo sempre poderoso vai acontecer. E você precisa lembrar disso, não perca isso nunca, valorize, sabe, o lugar onde Deus te colocou. Eu gosto do que a Bíblia diz que é nos átrios do Senhor que você vai florescer. A Bíblia diz que Deus é quem te planta. Quando você lembra disso? Deus é quem te planta, não é você que escolhe. E a Bíblia diz que quando Ele te planta, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação própria, fala assim, na estação própria. A Bíblia diz, na estação própria dará o seu fruto. Amém? Fica em paz, irmão. A estação de frutificar é certa que ela vai chegar. Agora, qual é o segredo? Estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Então você vai frutificar nos átrios do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria indicar esse livro mesmo. Porque é o que eu vou falar. Eles falaram comigo quando eu cheguei, Zé, você poderia falar do seu testemunho. E eu confesso para você, eu não é que eu não gosto muito, porque eu já falei muitas vezes. E às vezes eu falo, rapaz, o povo já conhece, o povo já sabe. E aí eu falei, mas aí essa semana que passou, eu estava ouvindo o pastor Humberto lá em Recife, estava vendo algumas coisas e ele falou assim, você precisa testemunhar daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Meu Pai eterno. Aí quando eu cheguei aqui, eles falaram comigo, eu falei, eu vou encontrar uma hora e uma forma de falar isso. E esse livro aqui, amado, Atravessando as Tempestades, que livro poderoso, que livro maravilhoso.
o socorro que vem do céu quando o inferno se levanta. Nós que somos da fé, muitas vezes, nós esquecemos, amado, que o dia mau vem para todo mundo. Diga amém, por favor. Se você não sabe, a Bíblia diz lá no livro de Efésios isso. Capítulo 6, verso 10 em diante diz que o dia mau vai chegar para todo mundo. O segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Amém? E esse livro deixa muito claro algumas coisas nesse aspecto, do quanto você vai ter que ter uma vida de perseverança para não desistir daquilo que Deus falou com você. Estava conversando com o profeta Manuel Dias ali. Às vezes nós temos a ideia de que o pecador, e eu vou citar a minha vida, quando eu não conhecia Jesus, quando eu vivia longe de Deus, a gente tem a ideia de que Deus nos abandonou, que a gente era uma obra do acaso. Mas amado, eu tenho um texto que subiu no meu coração logo quando eu me converti, que ele diz assim: olha, nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Deixa eu te dizer uma coisa, desde que você nasceu de novo, você nunca mais esteve só. Porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias. Você tem essa consciência de reconhecer a presença todos os dias? Mas parece que Ele nos abandonou quando nós não éramos crentes. Eu vou te dizer, amado, a Bíblia chega a dizer que aquilo que Ele te chamou para fazer é desde o ventre. Quando se lembra disso? Antes do ventre Ele já sabia quem era você. E a Bíblia diz que quando você nasce, a Bíblia diz que Ele te consagrou. Quando se lembra disso? Então a gente tem a ideia às vezes de que nós estamos ao léu, alheio, né? E às vezes algumas pessoas quando vão orar, elas parecem aquele povo, lá em São Paulo tem aqueles grandes hotéis na Avenida Paulista que vem aqueles artistas. E o que acontece? Aquele povo quando quer olhar o artista fica lá naquele prédio alto lá, eles vão para frente daquele prédio, uma multidão, e fica olhando lá para cima para ver se pelo menos aquele artista sai na janela para acenar com a mão, Sabe, às vezes algumas pessoas quando vão orar têm essa ideia: Senhor, sai pelo menos na janela, para a gente saber que o Senhor está aí. Porque parece que Deus nos abandonou. Então, amado, você precisa ler essa literatura. Ele vai estar com você todos os dias. Amém, irmãos? Você vai ser abençoado porque o que eu vou falar é a palavra de Deus. Amém? Quero te dar alguns textos aqui, quero te falar algumas coisas para a gente ser bem rápido. Sabe, então eu entendi a importância de você testemunhar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Antigamente a gente ficava ouvindo testemunho, e aí isso era difícil. Ia para os cultos, aí o povo dava só testemunho, mas na realidade era mais exaltando o diabo do que qualquer outra coisa. Mas não é isso que eu quero fazer nessa manhã não. Amém? Pressões e adversidades sempre vai vir. Agora, o fato de você estar passando por adversidades ou pressões nem sempre quer dizer que você está em pecado. Diga amém, por favor. Você precisa entender isso. Nem sempre quer dizer que você está em pecado. Pode ser que é exatamente porque você está na vontade de Deus. E o diabo não vai ficar aplaudindo você não. Ele vai fazer de tudo para tentar te parar. Por isso que você precisa entender tempos de adversidades e pressões. Porque vai vir para todo mundo. Vai se levantar para todo mundo. Agora, você vai entender pelas escrituras também que é isso que te faz crescer, que é isso que te fortalece. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Você vai sair daqui mais abençoado nessa manhã, mais cheio de Deus. Amém? Eu queria ler um texto com você, eu vou citar para você. Em Josué capítulo 1, verso 5, nós sabemos que Josué recebe um grande desafio, né? Moisés morre e Deus chama ele e dá um desafio para ele, e o verso 5 diz assim, olha: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Olha para cá agora, por favor. Fala assim: vai ter alívio. Amém? Fala assim: vai ter alívio. Não vai ser todo dia não, amém, irmãos? Vai ter alívio, amém? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E aí o que ele diz? Não te deixarei, nem te desampararei. Mas ele dá uma orientação, e que orientação é essa? Ser forte, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Amém? Então que nós vamos precisar ser forte e corajoso. Mas nós sabemos que nós somos fortes no Senhor, não é na sua força. Amém? Agora tem uma coisa que eu acho interessante a respeito de nós que somos da fé, que nós conhecemos muito sobre o assunto fé. O assunto fé ele pode ser ensinado. Agora o espírito da fé é agarrado. Amém?
Você entende isso? Pode ser ensinado, mas o espírito da fé é agarrado. Você não recebe por imposição de mãos, né? É você pegando isso, amém? Agora, nós conhecemos muito sobre fé, mas às vezes eu penso que nós estamos em falta na questão de perseverança. Você conhece muito sobre fé, mas na prática de perseverança, às vezes nós estamos em débito. E é esse o cuidado que nós precisamos ter. Por que eu estou dizendo isso? Em Gênesis capítulo 8, o verso 22, deixa claro um princípio que eu acho muito interessante. A Bíblia diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Depois ele diz: frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que está falando aqui de estações, amém? Então nós vamos precisar, amado, lidar com as estações, com o tempo de Deus para a nossa vida. Tem um texto que eu amo demais, eu acho que está em Eclesiastes capítulo 8 e o verso 5. É um texto bem contundente. Diz assim: o que guarda o mandamento, ou o que guarda a palavra, a Bíblia diz, não experimentará nenhum mal. Eu falo, nenhum? E eu fico, né, com esse nenhum aí, eu acho um negócio sério, né? Ele diz, o que guarda o mandamento, essa palavra guardar é praticar. O que guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E depois diz assim: e o coração do sábio discernirá o tempo e a maneira de Deus. Fala assim: o tempo e a maneira de Deus. Amém? Você precisa entender as estações, o tempo de Deus e a maneira de Deus. Porque tem muita gente que está no tempo de Deus, mas fazendo da maneira errada. Então nós devemos tomar cuidado com isso. E essa ânsia de entrar no ministério, né? As pessoas, meu Deus, quando é que eu vou entrar no ministério? Deixa eu te dizer, você já entrou. Não sei o que você está esperando. A Bíblia diz que você foi eleito por Deus, você não precisa nem de voto. O problema é que você quer a aprovação dos homens. Você esquece a de Deus. E às vezes parece que você está esquecido. Aonde você viu isso, irmão? Eu não sei se você já conversou com o diabo ou não. Eu já muito. Muito. Sabe aquelas conversas que você acorda pela manhã e o diabo diz: rapaz, agora acabou para você. Você, eita meu Deus, é verdade. Agora já era. E tem muitas pessoas que ao longo da vida não percebem isso. E parece que Deus abandonou. Mas amado, a Bíblia deixa bem claro que vai haver noite e dia, frio e calor, inverno, verão. Vai ter tempo de plantar, tempo de colher. O que ele está falando? De estações. E Eclesiastes capítulo 8, verso 5 diz que o que guarda o mandamento, o que pratica a palavra, não experimentará nenhum mal. E ele diz, e o coração do sábio, quem é o sábio? O que guarda a palavra, o que pratica a palavra. Ele diz, e o coração do sábio discernirá o tempo de Deus e a maneira de Deus. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que você não está abandonado, que você não está só não. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. Amém? O livro de Hebreus, no capítulo 10, o verso 32, nos traz uma forte convicção de algumas coisas. E eu queria ler isso para você aqui, no verso 32, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, presta atenção, sustentastes grande luta e sofrimentos. Fala assim, depois de iluminado. Então eu repito, o fato de pressão e adversidade se levantar sobre a tua vida não quer dizer propriamente que você está em pecado, mas por conta do chamado de Deus na sua vida. Eu repito, o diabo não vai ficar aplaudindo o chamado de Deus, não. Amém? E ele diz, sustentastes grande luta e sofrimento. 33, ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ele diz, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio, presta atenção, superior e durável. E o 35 ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por quê?
Não abandonar a confiança, a Bíblia diz que ela tem grande, fala assim comigo, grande galardão. Amém? E ele diz, por causa disso, ou com efeito, tendes necessidade do quê? Fala assim comigo, perseverança. Para o quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Eu acho que esse é o sanduíche espiritual de Deus, né? Não é interessante isso? Ele deixa bem claro que você não abandona o quê? A vossa confiança, a parte de cima. A do meio é continuar fazendo a vontade de Deus. E a de baixo, você vai alcançar a promessa. O problema é que as pessoas desistem fácil do que Deus tem. Então eu quero te motivar para algumas coisas aqui hoje de manhã. Amém? Então não abandona não a vossa confiança. Amém, amado? Porque você vai alcançar o que Deus tem para você. Então tempos de adversidade vai produzir o quê? Um peso eterno de glória. Pressão e adversidade, amado, só é para te fazer crescer, se você entender. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve, repita assim comigo, leve. Ele diz assim, e momentânea. Ele diz, e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um eterno peso. Fala assim comigo, acima. Amado, acima de toda a comparação. E qual é o comportamento dessa pessoa? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? As que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que você está vendo que se levantou contra você é temporal, vai passar. Você crê mesmo nisso? Amém? E hoje pela manhã eu queria conversar com você um pouquinho a respeito da minha vida. Sabe, amado, eu digo que eu sou uma obra assim do acaso. Mas calma aí que eu vou te dizer por quê. Minha mãe, ela nunca namorou meu pai. Ela não se casou com ele, mas ela foi num piquenique com ele. E nesse piquenique aconteceu o Zé Roberto. Então eu acho que eu sou uma obra do acaso. E minha mãe nunca morou com meu pai, mesmo depois. E minha mãe se casou depois. E eu sempre achei que o marido da minha mãe era o meu pai. Amém, irmãos? Ele era o meu padrasto, mas eu sempre achei que ele era o meu pai. Eu nunca entendia porque ele não gostava de mim. Por que ele me espancava? Meu padrasto, ele bebia muito e fumava maconha. E quando ele chegava em casa à tarde, ele me amarrava na bananeira e me batia com fio de ferro. E minha mãe, por algumas vezes, ela tentou me proteger. Só que ele espancava ela e ele batia muito mais em mim. Então minha mãe teve que, ao longo do tempo, dos anos, ver ele me bater e ficar quieta para mim não apanhar muito e ela não apanhar também. Mas eu nunca entendi por que aquele homem me batia. Minha mãe, até um tempo atrás, minha mãe guardava o meu cabelo. A gente morava na favela em São Paulo. E ele chegava bêbado, ele arrancava o meu cabelo na mão. E minha mãe tinha que ver aquilo e ficar quieta. Então para mim, amado, eu acho que não foi o mais difícil. Eu acho que difícil é para a mãe ver o próprio pai fazendo isso. O padrasto fazendo isso e ela não poder defender. Uma última vez que ela foi tentar me defender, ele me deixou desmaiado e colocou fogo na roupa, no corpo dela. E eu me lembro, amado, que aos 7 anos de idade, depois de sofrer essas coisas todas, ele já estava com um problema sério de loucura, estava tomando diazepam, mas ele tomava pinga. E ele entrou numa crise muito séria de loucura. E aos 7 anos de idade, eu me lembro como hoje, ele me pegou pela mão e nós morávamos perto da linha do trem. E ele foi para a linha do trem junto comigo. E ele colocou o pescoço num trilho e os pés no outro. E me segurou pela mão no meio da linha do trem. E quem mora perto da linha do trem sabe quando o trem está chegando. Porque lá tinha várias curvas e você sabia que o trem estava chegando pelo barulho que faz no trilho.
E aí quando o trem fez a curva que apareceu, aquela buzina ensurdecedora, e ele me segurando, eu desesperado, eu consegui escapar da mão dele, mas vi o meu padrasto esquartejado, com 7 anos de idade, cabeça para um lado, tronco para o outro. Mas amado, você não tem noção, parece uma coisa meia louca, mas naquele dia foi um dia feliz para mim. Calma que você vai entender, eu era uma criança também, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não vou apanhar mais, porque eu ainda não tinha saído na rua ainda. Eu ainda não tinha brincado, eu não tinha tido um carrinho, eu não tinha tido um pai que me levasse para cortar o cabelo. Os meus brinquedos, sabe o que era? Eu morava na favela, eu fazia caminho para as formigas. Eu brincava com as formigas. Então eu nunca tive um pai para me ensinar, para me dar um norte para a vida. E sabe, amado, isso norteou muito a minha vida. E a coisa mais difícil para mim foi quando a gente terminou o velório dele, o enterro dele. A minha mãe, ela teve que arrumar um serviço para poder nos sustentar. E ela arrumou um serviço numa casa de família. E ela deixou alguém para cuidar da gente. E a comida que ela colocava em casa, aquela pessoa levava embora. E aquela pessoa batia na gente e falava, se você falar para sua mãe, você vai apanhar amanhã. E aí minha mãe ficou sabendo disso. Minha mãe chorando um dia, procurou. Eu era o mais velho dos meus irmãos. Disse, filha, a mãe vai ter que internar vocês no orfanato. Porque ou eu vou trabalhar, ou senão a gente fica e morre todo mundo de fome. Então esse é o contexto da minha vida. E aí chegou o dia da gente ir para o orfanato. E foi uma coisa assim séria. Porque até os 7 anos não tinha saído para a rua. E agora com 7 anos e pouco, minha mãe agora tem que tomar a decisão de nos internar no orfanato. Nós éramos 5 irmãos, tinha uma irmã. E a gente vai para um orfanato católico. Tinha 365 crianças, homens, né? Então o primeiro choque era separar a minha irmã da gente. Ela foi para um outro lugar. Ela pequenininha, chorando. E quando a gente chegou no orfanato, a primeira coisa que eles fazem é rapar a nossa cabeça, para a gente não passar piolho para as outras crianças. E eu ia ver a minha mãe agora, daqui 1 mês de novo. E você não tem noção o que é isso, para uma criança de 7 anos. E eu falei, meu Deus, eu fiquei questionando, falei, será que Deus existe? Porque era isso que estava passando na minha cabeça naquela etapa. Eu fui espancado, passei por tantas coisas. E agora, na hora que eu achei que eu ia brincar, agora eu tenho que ficar internado. Eu passei 6 anos internado no orfanato, sem sair na rua. Tem noção o que é isso? 6 anos. E minha mãe ia nos ver uma vez por mês. E quando era o dia da visita, o que acontecia? Então a mãe passava pelo saguão e pegava o seu filho e ia para o pátio para ficar das 9 às 3 da tarde com o seu filho. Mas teve dias que minha mãe não pôde ir. E aí o que acontecia? Então a gente tinha que ficar lá, porque a gente não poderia atrapalhar a visita dos outros. Então a coisa mais difícil para mim era saber que o horário da visita terminou e minha mãe não chegou. E os meus irmãos chorando, e eu tinha que segurar o choro, porque alguém tinha que estar firme e dizer para eles, a mãe vai voltar o próximo mês. E a gente ia dormir cedo, 5:30 da manhã levantava, porque a gente tinha que rezar o credo, Ave Maria, Pai Nosso, e 6 e pouco tomar café para 7 horas estudar. Das 7 às 10:30, depois almoçar, e depois de 12:30 às 2 horas a gente brincava no pátio, porque depois a gente tinha que estudar de novo, tomar banho, e 6 e pouco estar pronto para ir para o quarto dormir. E à noite, eu me lembro, a gente deitado no dormitório. A gente morava num lugar onde tinha muitos condomínios. Esse orfanato era um lugar onde tinha muitos condomínios. A gente escutava de longe as crianças brincando na rua. E aquilo era difícil para mim. Mas, amado, chegou um tempo que eu saí do orfanato. E eu me lembro que nessa etapa difícil da minha vida, nesse orfanato, tinha uma mulher chamada Irmã Alda, uma freira. Essa mulher me abençoou demais. Você vai entender por quê. Eu me lembro que quando eu saí do orfanato, agora eu fui ajudar a minha mãe, para ajudar a minha mãe a trabalhar. Eu me tornei um catador de lixo, e para a glória de Deus, com muita honra, catava papelão, cobre, alumínio.
vendia milho para ajudar minha mãe. Era uma honra para mim fazer aquilo. Eu estava me sentindo útil para minha mãe. Era um prazer para mim. E eu acabei me casando cedo. Me casei com 19 anos, sem uma estrutura, sem uma referência. E a família da minha esposa não queria que ela casasse comigo. Ela estava dizendo que eu era um moleque. E eu era mesmo. E eu me tornei um DJ. Fui trabalhar na noite. Tocava para 5.000 pessoas. Saí do orfanato, depois vim para o mundo. Bebia muito. Só não usei droga, mas bebia muito. Eu era meio tímido. Então para mim tocar à noite, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que beber. E durante anos eu fiz isso. 8 anos eu toquei na noite, nas casas noturnas em São Paulo. E eu vi multidão dançando das 10 da manhã às 5, sem parar. Mas irmãos, quando agora eu me caso, primeiro ano de casado, eu falei, meu Deus, eu fiz uma besteira. Eu vou falar, vou procurar a Sandra, vou dizer que eu quero me separar. Sou muito novo. Mas o sonho da Sandra era ter um filho. E quando eu tomei coragem de falar com ela, eu falei, Sandra, eu preciso falar com você. Ela falou assim, eu também preciso falar com você. Eu falei, então fala primeiro. Ela disse assim, eu estou grávida. Eu falei, o que você queria falar? Eu falei, não quero falar nada não. Mas eu não queria ser pai. Eu não queria, e eu falei, meu Deus do céu, eu chateado, eu não quero ter filho. Eu queria me separar. E amado, a gente estava passando uma situação muito difícil. A gente tinha acabado de ser despejado e estava morando de favor numa casa. E a Sandra, a mulher que fez faculdade, que construiu a casa da mãe dela, muito bem resolvida na vida, estudada, casa com alguém que depois eu achei que eu era o problema. Falei, rapaz, eu acho que o problema sou eu, porque eu caso com uma mulher resolvida e eu estrago a vida dela. Eu estava achando que eu era o problema também. E aí, quando faltava 9 dias para nascer o neném, a gente foi numa médica, e a médica deu um remédio errado e matou o neném, o nosso filho. E eu falei, não é possível. Eu acho que eu nasci para sofrer. E aí agora a Sandra tem que ir para ser internada. A gente não tinha plano de saúde, não tinha nada. Nem o hospital queria receber ela por causa do risco de vida. O neném já estava morto 5 dias na barriga. E ainda fizeram ela ganhar parto normal. Sofreu muito. Foi um negócio terrível, você não tem noção de ver a minha esposa naquela condição. E aí o neném nasceu, o médico me chamou. Ele falou assim, eu tenho mais só algumas coisas para te dizer. Ele falou assim, olha, o neném ficou morto 5 dias na barriga e você vai precisar dizer isso para sua mulher com o tempo. Ela não vai poder ter mais filho, afetou todo o sistema uterino dela, apodreceu algumas coisas. E ele falou assim, mas desce, o teu filho é um natimorto, vai lá para o necrotério, vai pegar ele que você precisa enterrar, registrar ele. Eu tive que colocar o nome dele, Heitor Yuri Monteiro. E quando eu fui pegar ele naquela geladeira, eu vou segurar, que eu tinha que trocar ele para colocar no caixão. Eu falei, Deus, não tem sentido viver. Não tem sentido isso. Falei, será que eu fui chamado para sofrer? E eu me lembro que eu fiz o enterro dele e voltei para o hospital para ver a Sandra. E uma coisa cômica, uma menina de 13 anos de idade tinha acabado de ganhar um nenê. E ela, tira essa criança daqui que eu não quero não. Eu quero uma cinta porque eu vou sair ainda hoje. Minha mulher desejando um filho e uma menina de 13 anos querendo que doasse o menino. Muita coisa na cabeça. Mas amado, foi nesse dia que eu falei, Deus, se você existe, você vai ter que provar para mim. Eu bebia muito, voltei para casa, peguei todas as bebidas que eu bebia, joguei na pia, chorando. E eu vi um ditado que os crentes diziam, dá um passo para Deus que Deus vai dar 2 para você. E eu peguei isso. Falei, eu vou na igreja hoje. E porque quando eu bebia, fazia baile, eu pegava um trem, eu chegava atrasado e os crentes estavam nesse trem em São Paulo cantando. Foi na cruz. E eu ficava com raiva daqueles crentes. Porque eles não deixavam dormir. Eu fiquei 5 dias praticamente acordado, fazendo baile à noite. E agora de madrugada, 6 horas da manhã, eu indo trabalhar, os crentes cantando. Falei, eu vou matar esses crentes, jogar uma bomba nesse trem aqui. E eu me lembro quando eu cheguei em casa que eu tomei a decisão de ir para a igreja, tinha um homem lá pregando. Por isso, amado, que eu quero te dizer, valorize os cultos.
meu destino foi afetado naquele dia. Minha vida foi mudada. Um homem de Deus chamado Salomão pregando, ele pregou sobre Romanos capítulo 8 e verso 1. Ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu peguei aquele texto, irmão, para minha vida, eu nunca mais esqueci. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E eu logo em seguida, eu fui por um evento, que foi quando eu encontrei Manuel Dias, Gilson Lima, Marconi e alguns outros irmãos. Quem mais? E Herênio. Foi. E eu me lembro, amado, que eu estava vindo de um tempo difícil da minha vida. Eu estava indo almoçar e ele estava vindo ao almoço. Gilson meteu a mão no meu peito, com aquele jeito dele: pá, para aí. Eu falei: ah, meu Pai eterno, me encontraram aqui. Falei: sangue de Jesus tem poder. Falou assim: Deus me falou a respeito do teu chamado. Eu vi reuniões no inferno para acabar com a tua vida, mas Deus vai te levantar nos últimos dias. Você só fica fiel ao que Deus te falou. E eu me lembro que nessa etapa o Manuel voltou comigo, porque ele foi visitar o sobrinho, isso, né? E amado, aquilo afetou minha vida. E foi nesse evento que eu conheci um homem de Deus chamado Dave Robertson, que ele me ensinou que se eu orasse em línguas 2 horas por dia, eu ia dar condição imaterial ao Espírito Santo a me mudar por dentro, e tudo seria mudado por fora. Eu não tinha outra escolha, porque eu não tinha uma referência de pai, eu não tinha uma referência de família, mas eu tinha recebido uma revelação. Eu falei: o que custa eu fazer? Eu já tentei de tudo, porque eu já tinha ido na macumba, eu já tinha ido na mesa branca, tinha ido no centro espírita, eu tomei passe de tudo que você imaginar. Eu tomei passe. Fui na macumba várias vezes. Falei: vê se faz alguma coisa aí por mim, porque não tem jeito não. Mas eu me lembro que quando eu entendi aquele princípio de orar em línguas, eu falei: já tentei de tudo, qual é o problema? Deu. E eu me lembro que quando eu começava a orar em línguas, eu era medroso. Eu me ajoelhava e fechava os olhos e começava a chorar. Parecia que o inferno entrava naquele quartinho, porque não queria que eu orasse em línguas. Mas eu me lembro, amado, que eu passei um tempo de 2 a 3 meses orando, de 2 a 6 horas por dia. Mas eu só chorava porque eu descobri o tanto de mazelas que tinha dentro de mim. Raiva e ódio do meu padrasto, sabe, questionando Deus, porque é aquilo que eu vivi, por que meu filho morreu? E um dia eu estava num evento, Herênio estava pregando, ele nem me conhecia, ele me chamou no meio da multidão. Eu falei assim: vem cá, Deus tem uma palavra para você. O treinamento de Deus para a sua vida é duro mesmo. Eu falei: que é isso? Sabe por quê? Por causa do que Deus te chamou para fazer. Não vai ser fácil não. Amado, é um incentivo maravilhoso, né? Depois de passar por tudo que passou. Mas deixa eu te dizer, graças a Deus por esses homens de Deus. E Deus me cercou de profetas: Manuel Dias, Herênio, Gilson, Sâmia, Eliezer Rodrigues, apóstolo, não são profetas, só para chicote, irmão. Falei: não é possível, só fui chamado para apanhar. Surra de Torá. Mas amado, quando eu olho para trás para a minha vida, você pensa que eu tenho como pesar? Eu dou graças a Deus quando eu olho para a vida de algumas pessoas hoje. Sabe por quê? Quando eu olho para o tempo da minha fome, quando meu padrasto não me dava comida, tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina. Ela era uma catadora de lixo. Ela sabia o que ela fazia, o que ele fazia comigo. Ela trabalhava o dia inteiro e à tarde vinha escondido na cerca para ter comigo. Porque um dia eu questionei Deus. Falei: Deus, onde você estava? Que me abandonou na minha infância. Ele falou assim: como você diz isso? Você lembra aquela senhora negra que vinha te dar comida quando o teu padrasto não te alimentava? Quem você acha que era? Ele disse: era eu. Eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei. Sabe, amado, no orfanato, quando eu estava lá longe da minha mãe, infelizmente os padres molestavam as crianças, os seminaristas molestaram meu irmão, ele se tornou um homossexual.
E essa freira, a irmã Alda, ela disse: eu não vou deixar ninguém fazer nada com você. Ele disse: sabe quem era aquela mulher também? Era eu. Sabe, irmão, quando eu olho para o meu passado, eu não olho com pesar. Eu digo: graças a Deus pelo treinamento que eu tive. Eu não estou dizendo que é uma regra, mas, amado, isso me fez crescer. Parecia um deserto, mas deixa eu te dizer uma coisa: deserto não é um lugar de falta e nem um lugar de escassez, mas é um lugar de provisão e aprender a ser dependente de Deus. Esse é o tempo de Deus que muitas pessoas querem pular, de aprender a ser dependente de Deus, de buscar nele. E, amado, foi quando eu mergulhei em oração em outras línguas que eu comecei a experimentar de visitações de Deus na minha vida. Mesmo não conhecendo a palavra, eu tinha fome de Deus, sede de Deus. Eu orava em outras línguas, milagres começaram a acontecer na minha vida. Eu vi perna crescer, eu vi pessoas levantarem da cadeira de roda. Mas ainda faltava uma coisa para mim. Sabe o que é o conhecimento da verdade? Foi quando eu tive o primeiro contato com o Rema. Porque, amado, eu ainda tinha muita coisa para vencer. Vou te dar um exemplo. Porque eu não fui criado com amor, eu não tinha para dar. Eu não fui criado pegado no colo. E quando os meus filhos nasceram, eu era duro. Eu não batia neles, mas eu era ríspido. Eu dizia: se você me fazer passar vergonha, Vitória, você vai apanhar. Então ela, só de olhar para mim, ela se mijava. Porque eu tinha pavor de criança mal educada. Eu me lembro um dia na aula de família cristã, porque eu tinha algumas dificuldades. Outra dificuldade que eu tinha dificuldade de dizer que eu amava as pessoas. Amado, você tem noção? Eu tive coragem de dar um beijo na minha mãe depois que eu me formei no Rema. Você não tem noção o que estava dentro de mim. Eu amava minha mãe, mas não conseguia demonstrar aquilo. Eu amava minha esposa, mas eu tinha dificuldade de dizer: Sandra, eu te amo. Eu me lembro que quando essas verdades começaram a cair dentro de mim no Rema, eu não sei o que o Rema representou para você, mas mudou a história da minha vida. Afetou o meu destino. Por isso que eu tenho um problema com crente mole, crente frouxo. Você deveria passar por algumas coisas para você valorizar outras. Eu me lembro que depois que eu ouvi uma palavra assim: não cobre dos teus filhos aquilo que você não gastou tempo ensinando. Porque eu queria agora cobrar da Vitória amor. Filha, vem para o papai. E ela ia para a mãe. E aquilo começou a me machucar, porque aquilo que eu fui tratado, agora eu estava sofrendo. E eu agora comecei a gastar tempo orando em outras línguas, meditando a palavra, me enchendo de Deus. E um dia eu tomei coragem para dizer para minha esposa, falei: Sandra, eu preciso falar com você. Ela: o quê? Eu falei: não é nada não, sai para lá. Brabo, a situação difícil, morando na enchente. Amado, eu morei 5 anos na enchente em São Paulo. Eu morei com rato e barata 5 anos. Eu estava vivendo um tempo difícil. E um homem de Deus me abençoou para me morar sem pagar aluguel durante 5 anos. E eu achei que aquilo era uma grande bênção para a minha vida. Mas calma, por favor, não taca a pedra não. E eu morei naquele lugar 5 anos. E durante 5 anos, quando a chuva vinha, a água era aqui dentro de casa. E aí, a água não entrava pela porta. Quando a água chegava no nível da rua do rio, voltava pelo vaso sanitário. Tem noção que voltava ou não? Aí voltava rato, barata, a nossa parede ficava preta de tanta barata. E os ratos tudo nadando na água. Eu matei rato de tudo que foi jeito. De paulada, de chave de fenda no bucho. Tudo que foi jeito de se achar, eu matei rato. Tenho uma ligação muito forte com eles. Eles não gostam de mim, eu não gosto deles. E barata, eu não tenho problema com barata. Eu fico impressionado com pessoas com medo de barata. A gente precisa ensinar sobre a autoridade do crente, né? Eu me lembro num episódio, nós estávamos num lugar, não vou dizer o nome, passou um rato, tinha um irmão
com quase 100 quilos. Tinha uma mesa desse tamanho. Eu nunca vi passar um rato e alguém subir para cima da mesa daquele jeito. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Você vai ter que fazer isso de novo para me ver. Só por causa de um rato. E aí fui lá, dei um jeito de matar o rato, entreguei para ele, sai daqui com esse negócio. Mas eu sei que não é o teu caso, você anda em autoridade, não é verdade? Irmãos, e eu me lembro que as coisas começaram a acontecer na minha vida, mas naquele período de enchente, eu me lembro que quando a água entrava, ela ia começar a descer, eu tinha que ficar no meio da água com os ratos, e tinha que ficar assim com o rodo, para que quando a água começasse a descer, o barro também descesse, senão ficava um chocolate de barro dessa altura, e para tirar depois era pior. Mas eu aprendi que eu deveria andar em alegria em todo o tempo. E eu ficava orando em línguas e, Senhor, eu sei que isso vai mudar. Eu não vou ficar nessa situação. E eu me lembro que nesse dia Deus me deu um texto para mim. Eu fui ouvir um homem de Deus. Fui ouvir a respeito de um homem de Deus chamado Ben-Hinn. E eu me lembro de que, num dos relatos dos testemunhos dele, ele orava em línguas na banheira. Eu falo, Deus... Ben-Hinn ora em línguas na banheira e eu oro na enchente. Falei, mas vai chegar o dia que eu vou sair disso aqui. Falei, eu estou pronto para fazer o que for necessário. Foi quando eu ouvi também pastor Bud falando sobre Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Eu me lembro que ele perguntou, quantos querem o melhor? Todo mundo, a primeira parte está resolvida. Tá, agora a segunda é o quê? Obedecer. E eu me lembro, eu falei, eu não tenho problema, eu já passei por tanta coisa. O que é para fazer? Para correr? Eu corro. É para pular? Eu pulo. É para gritar? Eu grito. Por isso que eu sempre fui exagerado. Mas as pessoas falavam, rapaz, que exagerado. Mas você não estava passando o que eu estava passando. Porque o céu tinha que se romper sobre a minha vida. Eu tinha aprendido que algo tinha acontecido da minha parte também. Não era ficar esperando. Então mergulhei nisso. Orava em línguas, corria, dançava, pulava, gritava em shopping. De tempo de pressão eu me lembro de dar gritos loucos. Eu me lembro que eu fui para um almoço com um rapaz que ele me chamou na empresa dele. Eu estava debaixo de uma pressão muito grande. E na hora que nós chegamos para almoçar, o refeitório cheio, falei, rapaz, me deu vontade de dar um glória aqui. Ele falou, não, aqui não, pelo amor de Deus. Aqui não. Ele falou, Zé, por favor, aqui não. Falei, não, com certeza, meu amigo. O diabo vai pressionar outro nos quintos infernos, não eu. Falei, no 3 nós vamos dar um glória. Eu, 1, 2, no 3 ele vazou. E eu dei um grito que quase todo mundo se assustou. Falei, calma, tá tudo bem. Só precisava dissipar as trevas. Vai para lá, Satanás. Eu sei o que eu estava passando. Eu tinha que dar uma resposta. Amém, irmãos? Você tem que dar uma resposta quando pressão vem sobre a sua vida. Eu já tinha aprendido na minha infância. Eu já tinha passado por aquela escola. E eu tinha dito para o diabo, você vai pagar tudo o que você fez. Vai, eu vou dizer para todo mundo que é possível viver uma vida poderosa. Por isso, amado, que eu sempre estou. Volte meu, estou. Ai, meu pai. Eu sei o que eu passei, irmão. Aquele mesmo médico que disse que a minha esposa não ia poder ter filho. Sabe o que aconteceu? Foi ele que trouxe à luz a Vitória, a minha filha. Por isso que eu coloquei o nome de Vitória. Estava lá agora a Vitória, porque eu tinha ido para o monte orar. Eu também comecei a ir para tudo que é monte. E graças a Deus pelos montes. Amém? Eu não tenho nenhum problema com o monte não. O problema é que os outros dizem que é só lá que Deus vai falar. E não é só isso, muito pelo contrário. Mas eu comecei para monte, eu estava com sede de Deus, com fome de Deus. E eu queria Deus de qualquer forma. E eu me lembro que eu estava no monte e uma profeta chegou para mim, nem lembro quem é. Eis que a porta que eu abro, ninguém fecha. E ele olhou para mim, abraçando aquela profeta e disse assim, eis que conceberás e dará a luz. Eu falei, meu amigo, eu recebo. E eu me lembro que eu dei um passo para trás, era um monte, mas ele tinha um penhasco, eu caí para trás rolando. Mas não foi na unção não, foi que eu tropiquei mesmo. Mas voltei depois todo cheio de mato, mas com a palavra de Deus. E a Vitória nasceu.
E quando a Vitória estava fazendo um ano, a Sandra estava chegando com o Mateus no braço. E o povo falou: rapaz, você está passando a necessidade dessa e você arrumou outro filho. O pior, amado, não é, já é uma situação desconfortável, né? Assim, você rapar um filho atrás do outro, assim, e a gente não planejou. Eu falei: Sandra, segura esse negócio aí. Aí eu volto para o mesmo médico. Ele: não é possível, rapaz. E aí daqui um pouco a Beatriz. Ele: não, vamos fechar essa fábrica. E aí não paguei nada, foi de graça, aleluia. Já começou a prosperar, irmão. Amém. Minha vida foi afetada. E eu decidi, amado, pegar essa palavra que eu aprendi no Rema. Eu me lembro quando eu fiz a escola de ministro, minha vida foi afetada. Os livros do irmão Reagan. Falei: meu Deus, o que é isso? Falei: minha vida vai mudar. E sabe, amado, aquilo que Deus falou comigo lá atrás, que Deus me levaria às nações, que Deus me usaria em todo lugar do Brasil. Eu naturalmente não sabia como. E eu me lembro que quando eu comecei a igreja, eu recebi uma palavra de um profeta: Deus vai te usar na música. Eu falei: isso está fora da palavra mesmo, porque eu não sei cantar, não toco zabumba, nem pandeiro. Como é que Deus vai me usar na música? E quando eu chego em Guará, com aquela mensagem dura, séria, de apostólica, e um monte de músicos me procuraram na igreja: pastor, eu toco bem. Eu falei: vai tocar na sua casa. Não conhece a tua vida, quer tocar aqui o quê? Eu estava começando, amém, irmão? Fica tranquilo. Eu era duro, brabo. 2 anos e meio a igreja entupida, eu não tinha um músico no palco. E sabe como é que eu fazia? Eu fui DJ, trabalhei na noite. Ajeitei lá um negócio de DJ. E levava todo mundo para cantar nos meus cultos. Todo mundo cantava no meu. E o fogo caía. O fogo caía. Sabe, amado, eu acho que está na hora da gente começar a fazer umas coisas loucas de novo. Sabe, tem DJ aí no mundo levando milhares de pessoas para dançar para as trevas. E Deus falou comigo esse dia. O Maneco um dia falou comigo: rapaz, tu precisa voltar a fazer aquilo. E eu estou. E Deus falou comigo do estádio lá de Guaratinguetá. O prefeito foi lá na igreja. Eu falei: eu quero o estádio, que eu quero fazer um evento aí. Falei: vou botar um som que na hora que a passagem do som, na hora que tocar o pumba, a biloca do zóio vai tremer na cidade. Vai ser assim. Vai ser assim, irmão. Vai ser poderoso. Tem gente que vai só de curioso, mas quando chegar lá, Deus vai pegar ele. Esse negócio de só ficar nas 4 paredes, tudo quietinho, que negócio é esse? Joyce Meyer diz um negócio que eu amo demais. Ela diz assim: o que adianta tanto conhecimento se não tem um Espírito que vivifica a palavra? Então está na hora das coisas loucas de novo. Está na hora, amado, de você ficar como quem sonha mesmo. Deus não te falou de nações? Amado, eu me lembro, Deus falou comigo tanta coisa. Parecia loucura, mas eu sou louco mesmo. Falei: eu vou crer até a tampa. Eu me lembro de pastor Eliezer pregando, e eu debaixo de pressão, e uma palavra veio para mim. Eu procurei alguma coisa para fazer uma coisa louca. Falei: tem que ser inusitado. Eu procurei, e naquele dia eles tinham feito cachorro quente na cantina, e tinha 2 panelonas lá. Quando eu olhei para as tampas, falei: vai ser elas mesmo. Peguei as tampas e pá. Pastor Eliezer tomou um susto. Falei: calma, pastor, pelo amor de Deus, eu estou recebendo um negócio aqui. Correndo. Minha vida foi mudada. Meu casamento foi restaurado. Eu não sou mais o mesmo. Eu sou um pregador da fé, irmão. Eu creio no que a Bíblia diz. Fé funciona, a palavra funciona. Aleluia. Deus começou, Ele vai terminar. Sua vida, você acha que está aqui à toa? Esse evento é um evento de Deus. É uma convocação santa. Os músicos podem subir para cá, por favor. É uma convocação santa. Tem algo que vai ser liberado sobre a tua vida agora. Tem. Agora para com esse negócio de ficar. Eu não sei se você sabe, mas a descida do Espírito Santo foi barulhenta. Foi como um vento impetuoso.
Como é que você acha que vai ser a nossa chegada no céu? Se a festa, quando um se converte, imagina todo mundo chegando. Você tem que se acostumar com festa. Aleluia! 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 Recebe o que é seu! Recebe! Quanto tempo faz? Recebe! Recebe! Novamente! Vai receber tudo que é seu! Aleluia! Oh, aleluia! Há um ambiente de milagres aqui agora. Esse é o ambiente do Espírito. Como é que você recebe? Liga as antenas espirituais. Já que você veio, recebe tudo. Repita algo comigo. Repita algo comigo. Fala assim: eu me recuso a sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Aleluia! 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 Deixa fluir! Deixa fluir! Você é livre! Foi para a liberdade que Ele te chamou! Ano de maior glória! Ano de maior poder! Ei! Aleluia! Os músicos podem ser inspirados aí. Oh, só vamos receber, eu já terminei. É só para receber. É só para receber, irmão. Só recebe. Recebe. O reino de Deus é tomado por esforço. Você pega pela fé. Pega. 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 Aleluia. Ei. Aleluia. Ei. Ei. Aleluia. 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 Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo, bem na hora. Eu vou louvar o seu nome e nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo, bem na hora. Eu vou louvar o seu nome e nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Eu tenho a fé de Deus. 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 Então eu digo à montanha, lança-te ao mar. Eu tenho a fé de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a
lembrou de algo. Ele estava num culto onde eu estava pregando, na cidade de Lorena, em São Paulo. E Deus me deu palavras inspiradas. E quando eu liberei algo para a vida dele, naquele dia, Deus deu um carro zero para ele. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aquela mesma atmosfera está aqui. O que você precisa, você deve pegar isso pela fé. Tem liberações de Deus aqui para a tua vida. Recebe, recebe, recebe na sua vida. Recebe. Estou correndo, 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 estou correndo. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Como águia vou subindo mais alto, renovo minhas forças em Deus. Vou seguir o plano de Deus para mim. Vou correr minha carreira até o fim. Como águia vou subindo mais alto, renovo as minhas forças em Deus. Vou seguir o plano de Deus. Vou correr minha carreira até o fim. Só igreja, vai. Eu estou correndo a carreira. Mais uma vez, cante, irmão. Eu estou